Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de biossegurança. Eu sou a professora Lohana e eu estarei ministrando essa aula para o curso técnico de segurança do trabalho do Instituto Monte Oreb. No decorrer da nossa aula, caso surja alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco, certo? Então vamos lá dar início à nossa aula. Biossegurança. Bio, ela vem de vida. Então o que quer dizer biossegurança? Segurança à vida, né? Então, a gente vai falar da segurança para o trabalhador. O trabalhador, ele é a parte mais frágil, é a parte que está em contato direto com os agentes, né? Então, a gente tem que dar uma atenção muito especial para essa parte da segurança do trabalhador. Então, é isso que quer dizer biossegurança. A segurança na vida do trabalhador, certo? Então, vamos lá. Biossegurança é um conjunto de procedimentos, ações, técnicas, metodologias, equipamentos e dispositivos capazes de eliminar ou minimizar riscos inerentes às atividades. Então, o que quer dizer? O risco, ele existe, né? E a biossegurança, ela tá aí para quê? Ou para eliminar, e quando não conseguir eliminar, minimizar os riscos, certo? E varia. Esse modo de minimizar os riscos varia com o risco que cada atividade tem. Como diz aqui, atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, né? Tudo isso que vai comprometer a saúde do trabalhador ou dos animais, do meio ambiente ou do local de trabalho mesmo. Então essa é a definição da biossegurança. Então a biossegurança, ela trabalha nessa parte mesmo, de oferecer maneiras para minimizar ou eliminar os riscos para os trabalhadores, né? Mais para frente a gente vai ver quais são as maneiras, as áreas que cada um vai atuar para estar eliminando os riscos. Então essa é a definição de biossegurança. A biossegurança, ela funciona da seguinte forma. Como eu disse, ela vai eliminar os riscos. Se não tiver como eliminar, ela vai agir de uma forma para minimizar. E como é que a gente consegue minimizar esses riscos? Aí a gente vai ver que pode ser por meio de EPI, que são os equipamentos de proteção individual, ou os de proteção coletiva. Também a biossegurança, ela entra nas práticas em laboratório. São serviços de laboratório mesmo, como, por exemplo, pesquisa, que mexe com materiais que são contaminados. Também tem pesquisas com animais, como, por exemplo, quando é feito testes, um exemplo, vacina em animais. Então, também entra a questão da biossegurança em hospitais e clínicas, principalmente essa área de hospital, né? Essa área hospitalar. Porque a gente entra em contato com muitos materiais que podem oferecer risco para a saúde do trabalhador. Então a biossegurança, ela entra muito nessa parte de hospitais, de clínicas, né? Também tem os acidentes com materiais biológicos. Esses materiais biológicos, eles também estão ligados nessa área de hospitais e clínicas, não somente na área hospitalar, em outras áreas também. Mas a gente vê principalmente nessas áreas hospitalares e as doenças ocupacionais, que a gente vai ver mais pra frente o que significa e algumas doenças ocupacionais. Então essas são as áreas da biossegurança, as áreas que a gente vai estar utilizando a biossegurança para estar reduzindo os riscos ou até eliminando, né? O EPI, ele é uma forma de evitar alguns acidentes, né? Ou seja, que está minimizando os riscos. E esses são os locais que a gente vai aplicar a biossegurança. Então, aqui só é a definição e onde a gente encaixa a biossegurança. Mais pra frente a gente vai ver bem mais detalhado. A aplicação. A biossegurança, como a gente viu, ela age na prevenção de acidentes. Eu vou repetir muito essa questão de se ele não evitar, ele vai minimizar. Porque é para isso que a biossegurança atua. Então aí, a prevenção de acidentes, ele vai prevenir alguns acidentes. A prevenção e segurança do meio ambiente, então não é só
no trabalhador, né? A biossegurança, ela trabalha de uma forma que vai deixar todo o ambiente mais seguro, né? O ambiente, ele tem que estar seguro para receber o trabalhador. Se o ambiente ele não está seguro, fica mais difícil trabalhar com a segurança, né? Então, primeiro a gente trabalha no ambiente, para depois a gente fazer essa prevenção individual. Então, tem que ser feita essa prevenção e segurança do meio ambiente e, como eu falei, a prevenção e segurança do trabalhador. Então, é feito a prevenção de acidentes, né, evitando os acidentes naquele ambiente, naquele local de trabalho, reduzir o máximo de risco possível, aí é feito a prevenção do trabalhador, porque tem alguns riscos que não tem como evitar no ambiente de trabalho, só com equipamentos de proteção coletiva. Então, a gente tem que utilizar os equipamentos de proteção individual, que aí entra a proteção do trabalhador. Então, essas são as áreas de aplicação da biossegurança, né? Aqui são os riscos, né? A biossegurança, ela fala dos riscos, quais são os riscos e a forma de evitar ou minimizar os riscos. Aí aqui, os riscos não, os danos, perdão. Então, esses são os riscos, que são o risco físico, químico, biológico, mecânico e risco ergonômico. Esses são os riscos que a gente encontra no local de trabalho. Agora a gente vai ver cada risco e quais são os danos que ele pode causar à saúde do trabalhador. Aqui é um quadro. Esse quadro, ele apresenta os riscos. A gente divide os riscos por cores, certo? Aí aqui, observem que o risco físico, ele é representado pela cor verde, o químico vermelho, o biológico marrom, o ergonômico amarelo e os riscos de acidente, ele é representado pela cor azul. Mas pra frente vocês vão ver a importância de cada cor, a representação da cor, né? A importância dessa representação por cores. Aí aqui a gente tem os riscos físicos. Observem aqui, o que são esses riscos físicos? São os riscos relacionados ao meio ambiente, ao local mesmo de trabalho. Aí aqui fala, por exemplo, a gente tem riscos físicos, temperaturas extremas, que é o frio, o calor e a umidade, o ruído, as pressões anormais, que são pressões maiores ou menores da pressão normal, né? Vibrações e umidade. Observem aqui, quando a gente tem um risco físico que é relacionado a calor, frio ou umidade, o que pode causar? Qual o dano que isso pode trazer para a saúde do trabalhador? Ele pode trazer fadiga, né? Essa variação de temperatura pode deixar a pessoa bem fadigada mesmo. E isso, com o decorrer do tempo, vai causando danos para a saúde do trabalhador. Gripes e resfriados, que é o que mais ocorre, né? Aí aqui são setores ou categorias. Essas áreas que trabalham com calor, frio ou umidade são trabalhos a céu aberto, né? Que aí vocês podem observar que às vezes o trabalhador que trabalha a céu aberto, principalmente em Brasília, que o clima varia muito, né? Às vezes de manhã está muito frio e à tarde está muito calor, então ele sofre muito com essa variação de temperatura, quem está trabalhando a céu aberto, né? Então às vezes ele sai numa temperatura muito baixa e já no período da tarde está muito calor. Então isso pode causar gripes, resfriados. Outro local também que varia muito essa questão da temperatura são ambientes fechados, né? Em ambientes fechados é necessário a gente ter já que a gente não tem um sistema de ventilação natural, então a gente tem que usar ar-condicionado. E ar-condicionado também causa gripe, resfriado, né? Enfim, que aí no caso ar-condicionado. Também a gente tem trabalho juntos com os fornos, que são locais que tem uma temperatura bem elevada, né? Caldeiras e outras fontes de calor. Então aqui é um risco físico e o dano que traz, que é no caso dessas temperaturas. O próximo é o ruído. O ruído, ele pode causar surdez, nervosismo, né? Esse nervosismo pode ocasionar um estresse, o que não é legal para um local de trabalho, né? Quando a gente tem uma grande quantidade de trabalhadores, se todos ficarem em contato muito tempo com esses ruídos e todo mundo ficar estressado, não vai ser legal. Então tem que evitar
é o máximo, até para não trazer danos futuros para o trabalhador, né? E em caso dessa surdez, um grande problema é que o trabalhador ele não percebe de imediato que ele está tendo essa surdez. Ele só vai perceber depois de ter perdido uma boa parte da sua audição, né? Então, essa é um problema. Aí o que ocorre com trabalhos com máquinas barulhentas e outras fontes de ruído. O exemplo de ruído é quem trabalha, é motorista de ônibus, né? Ele fica sentado bem do lado do motor e aquele motor, ele gera muito ruído. Às vezes, a gente fica um pouquinho, não percebe, mas ele que fica ali o dia inteiro incomoda, né? Então, em questão do ruído, é mais a surdez e o nervosismo mesmo. O próximo são pressões anormais, né? Que no caso pode ocasionar afogamentos, distúrbios neurológicos, embolia pulmonar, que aí no caso são mergulhadores subaquáticos, é um exemplo de setores que trabalham com essas pressões anormais, né? O próximo são vibrações, e eles podem causar distúrbios osteomusculares, e onde a gente encontra? A gente encontra em operadores de máquinas e motoristas de ônibus e tratores, né? Como eu falei, a gente acha que não influencia tanto, mas aquele trabalhador está em constante contato com esses riscos físicos, ele vai sim desenvolver algum problema futuramente, né? Ele fica todos os dias, o dia inteiro. Então, no decorrer do tempo, ele vai sim desenvolver algum risco. E o que a biossegurança fala? Ele tem um risco, ele vai ter um risco de ter algum problema, ele pode ter um risco na saúde, mas o que tem que ser feito? Tem que reduzir esses riscos, né? Por isso que entra a biossegurança e ela é tão importante. E o próximo é a umidade, que é em questão metabólicos e endocrinológicos, né? Então esses são os riscos físicos. Tem mais dois riscos físicos, que são as radiações ionizantes, que é no caso que pode causar câncer, né? De vários tipos. E aí a gente encontra em máquinas de raio-x. E os não ionizantes, como ondas eletromagnéticas e ondas de rádio, né? Que são ultrassom. E aí podem causar problemas neurológicos. Nesse caso aqui, são trabalhadores que eles trabalham perto ou trabalham com estações de transmissão, né? Aí pode ter contato com essas ondas não ionizantes. As ondas ionizantes, elas são mais agressivas, né? Elas agem de uma forma mais agressiva no organismo, no trabalhador. Então, essas daí são as formas físicas. O próximo são os riscos químicos, né? Aqui nos riscos químicos são os materiais químicos mesmo. Vocês podem observar que são substâncias ou compostos ou produtos que possam penetrar no organismo por exposição crônica ou acidental. Aí tem as vias, né? As vias de penetração, que no caso elas podem ser nas formas de poeira, fumo, névoas, neblinas, gases. Então, cada um desses ele pode penetrar no organismo de uma forma diferente. Mais pra frente a gente vai ver essas formas de penetração mesmo no organismo. Aí ele diz o seguinte, que também não é só no organismo, né? Penetração, mas eles também por ingestão, não só apenas nas formas de penetração, mas ingestão também. Ingestão, como funciona essa ingestão? Às vezes você está manipulando um material químico, um produto químico, e por um descuido não lavou a mão e vai comer alguma coisa. Você está ingerindo aquele produto químico, né? Então, quando ele fala em ingestão, é nesse sentido. E o que pode ocasionar na saúde do trabalhador? Esses efeitos podem ocasionar vários problemas, né? Como, por exemplo, ele pode ter uma reação alérgica, causar uma asfixia, ou ele pode ter apenas uma irritação. Enfim, são vários danos que pode causar. Isso vai de cada organismo, de cada produto que ele está manipulando, né? E aí a gente encontra esses produtos em indústria química, petroquímica e de petróleo.
Enfim, aqui tem vários setores que a gente encontra esses produtos químicos, né? Aqui como, por exemplo, fábrica de baterias, chumbos, de um modo geral. O próximo são os riscos biológicos. Os riscos biológicos a gente encontra muito em ambiente hospitalar, que no caso são micro-organismos patogênicos, que são bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros, né? Aí esses riscos biológicos, os danos para a saúde também variam muito do micro-organismo que você está entrando em contato, né? Se for um parasita, ele pode causar certos danos para a saúde, se for um vírus. Então depende muito do tipo de micro-organismo, né? Aí fala que pode ocasionar doenças contagiosas, diversas, né? Porque, como eu falei, cada um pode transmitir um tipo de doença diferente, um tipo de risco diferente, né? Inclusive gripes e resfriados, que são os mais simples e os que mais transmite, né? Que a gente mais vê no dia a dia. E aí, como eu disse, que são profissionais que a gente encontra muito em ambientes hospitalares, que são profissionais de saúde, em laboratório de pesquisa em saúde pública, ou em trabalhadores em ambientes fechados com ar-condicionado. Por que em ambientes fechados com ar-condicionado? Esses vírus, essas bactérias, quando tem uma pessoa contaminada, ela vai contaminar aquele ambiente. Se a gente não tem uma ventilação natural, não tem como aquela bactéria ou aquele vírus sair daquele local. O ar-condicionado vai ficar fazendo com que esse vírus ou bactéria fique circulando naquele local, né? Então pode contaminar outras pessoas. Por isso que fala aqui também que a gente encontra em locais que tem ar-condicionado. É justamente por isso, porque ele não vai sair daquele local, ele vai ficar circulando, né? Os vírus, as bactérias, enfim. Aí, nesse caso aqui, especialmente em locais fechados, justamente por causa dessa circulação. E outras são a presença de vetores, que no caso são mosquitos, ratos e outras mordidas de animais, né? Que esses mordidas também podem transmitir alguma doença contagiosa. E aí, no caso, como eu disse também anteriormente, depende muito do vetor. Se for um mosquito, como por exemplo o mosquito da dengue, ele vai transmitir a dengue. Se for o rato, é outro tipo de doença diferente, né? Então varia muito dos vetores. E aí a gente encontra em canteiros e trabalhadores em gerais, né? Isso é um risco que, de um modo geral, né? Os trabalhadores eles estão expostos a esse risco de um modo geral. Porque principalmente o mosquito a gente encontra em quase todos os ambientes de trabalho, né? Então é bem mais difícil controlar esses riscos relacionados à presença de vetores, que são esses mosquitos que transmitem, né? Então esses daqui são os riscos biológicos. O próximo são os riscos ergonômicos. O que é esses riscos ergonômicos? A ergonomia ela está relacionada com o trabalhador e a máquina, né? A máquina que o trabalhador exerce sua função. Então, essa ligação. Aí, o que fala? Quando a gente fala máquina, é de um modo geral. Pode ser uma máquina mesmo, como, por exemplo, um trator, pode ser apenas um computador. O computador é uma máquina de trabalho, né? E aí tem essa ligação da máquina e do homem. E aí, essa ligação, ela pode causar riscos ergonômicos, como, por exemplo, postura forçada. Essa postura forçada, ela pode, sim, ocasionar um dano futuramente. Às vezes, não só um trabalho muito forçado, só essa postura já está causando problemas como, por exemplo, problemas na coluna, dores, né, que no decorrer do tempo vai ocasionando outros problemas. Então, a ergonomia é relacionada justamente a isso. A postura do trabalhador em relação à máquina, o homem e a máquina, né? E aí também entra muito movimentos repetitivos, como, por exemplo, quem trabalha com o computador o dia inteiro,
ficar digitando pode ocasionar, como por exemplo, uma tendinite, né? Uma postura simples, né? Às vezes a gente não leva tão a sério esses pequenos movimentos repetitivos, como por exemplo, estar digitando, né? Mas vai ocasionando sim danos. E a gente consegue evitar danos à saúde? Consegue sim. A gente consegue, como por exemplo, consertar a postura, sentar de uma forma mais correta, utilizar os equipamentos necessários quando for necessário digitar muito. Então, essa biossegurança, ela fala disso, porque a gente tem um risco, né? Mas muitos dos riscos a gente consegue eliminar ou minimizar. Aí, nesse caso aqui, fala que encontra também em trabalhadores de linha de montagem, postos de trabalho mal projetados, e em geral, né, como eu citei alguns exemplos de máquinas que podem oferecer esses riscos ergonômicos para o trabalhador. Agora que a gente falou dos riscos, né, que a gente já sabe quais são os riscos que tem um ambiente de trabalho, a gente vai falar agora dos níveis de segurança. Por que os níveis de segurança? A biossegurança, ela fala o que? Ela fala que a gente tem os riscos e a gente vai minimizar esses riscos. Só que para a gente minimizar ou eliminar os riscos, a gente tem que saber quais são os riscos e quais são os danos que esses riscos trazem para a saúde, né? E como funciona? A gente tem os níveis de biossegurança. Cada nível fala do risco e do dano que vai causar na saúde do trabalhador, né? Então a gente tem 4 níveis. Nível 1, 2, 3 e 4. E aí ele, conforme vai aumentando o nível, vai aumentando a gravidade na saúde do trabalhador. Como por exemplo aqui no nível 1. Os agentes nunca descritos como causadores de doenças e que não constituem risco para o meio ambiente. Aí aqui dá, por exemplo, aqui dá um exemplo de pão e queijo. Às vezes a gente tem uns micro-organismos que são necessários para a produção de algum alimento. Por exemplo, no vinho, é necessário algum tipo de micro-organismo para fermentar na produção desse material, desse alimento, enfim. Então, aqui no nível 1, a gente tem a presença, né, desses micro-organismos ou desses agentes, só que eles não causam dano à saúde eles não causam dano à saúde do trabalhador. Como diz aí, eles não constituem risco para o meio ambiente, nem para o meio ambiente, nem para o trabalhador. Então, o nível 1 fala disso, né? A gente pode até consumir, né? Como eu falei, no caso aqui, cerveja, vinho, pão. Então, esse é o nível 1. Já o nível 2, ele fala que são micro-organismos que podem causar doença humana ou animal. Aí existem medidas efetivas de tratamento ou prevenção, né? Que no caso a gente pode citar como, por exemplo, o vírus da hepatite B, salmonela. São micro-organismos que oferecem riscos, né? Mas são riscos que a gente consegue evitar ou até consegue um tratamento mesmo, né? Então, 2, ele já causa danos à saúde. Só que é um dano que a gente consegue controlar e que não vai afetar tanto, né? O nível 3 já são micro-organismos que geralmente causam doença humana ou animal grave, mas com baixo risco de transmissão. Ou seja, tem um micro-organismo, esse micro-organismo ele traz uma doença grave, né? Mas essa doença ela não tem um alto risco de transmissão, que é o problema, né? E aí tem medidas terapêuticas e preventivas, né? Conhecidas e disponíveis, como por exemplo o HIV. O HIV a gente sabe que é uma doença grave, mas a gente sabe que não é fácil a transmissão, né? A gente consegue evitar facilmente essa transmissão. Então é isso que o nível 3 da biossegurança fala. Para a pessoa que tem no caso do vírus, para ela é grave, só que ela consegue sim evitar essa transmissão. Aí é esse nível 3. Já o nível 4 é uma doença grave também, e o risco de transmissão de uma pessoa a outra
diretamente ou indiretamente é bem alta, né? Como, por exemplo, a gente está vivendo agora, né, o caso do Covid, né? A gente observa que a doença é grave, é uma doença muito grave e ela tem um risco de transmissão muito alto, né? Não precisa você ter contato direto com a pessoa contaminada. Só de você pegar um objeto que aquela pessoa contaminada teve contato, você também pode ser contaminado, se você não fizer a higienização de forma correta. Então esse é o nível 4, né? A gente já sabe que essas doenças, como por exemplo o Covid, elas causam um estrago muito grande, o Ebola, no caso, na época da crise da Ebola também, quando as pessoas entravam em contato com o vírus, era muito rápido a transmissão e os danos para a saúde também era muito rápido e era bem difícil controlar, né? Não tinha como, em alguns casos, não tinha como controlar, enfim. Então, esse nível 4, ele fala disso. Nesse caso do nível 4, é bem mais difícil a gente ter maneiras para minimizar, para eliminar os danos, né? Nesse caso, a gente tem como minimizar, né? E a gente está vivendo o dia a dia, que no caso do Covid é o uso de máscara, a gente fazer higienização correta, né? Das mãos, do local de trabalho, enfim. Então, o nível 4 ele fala sobre essa transmissão mesmo, essa velocidade e a gravidade desses micro-organismos. E como eu falei, para a gente tratar, para a gente eliminar ou reduzir o risco, a gente tem que saber qual micro-organismo, quais são os riscos que a gente tem e o nível, né? Porque não adianta a gente tentar adotar medidas simples para uma doença de nível 4 com medidas de nível 1. Não vai adiantar. Então, quando a gente sabe o nível, a gravidade, a gente consegue adotar medidas para reduzir os danos, né? Então, por isso que é importante esse nível na biossegurança, né? Sabendo disso, aí a gente já pode tomar as medidas adequadas, né? Para estar evitando os danos. Aqui são as vias de exposição, ou seja, o procedimento de risco, que são as formas que a gente pode estar entrando em contato com aquele micro-organismo, com aquele risco e tá contaminando ou tá trazendo risco para a saúde mesmo. Aqui no caso, a primeira via de exposição é a ingestão. É ingestão mesmo, você ingerir esse material contaminante. No caso aqui, a gente tem a pitagem com a boca, que são aqueles equipamentos de laboratórios que a gente transfere de um equipamento para outro, como se fosse um equipamento de seringa. Então, muitas vezes, as pessoas utilizam a boca para fazer essa transferência, para facilitar, né? Então, você pode ser contaminado nesse caso, que aí fala que é essa pipetagem. O próximo é consumir alimentos no laboratório, como eu citei anteriormente. Às vezes, você está trabalhando com um material que ele é contaminado e você não faz a higienização de forma correta e depois vai ingerir um alimento. Você vai estar ingerindo aquele micro-organismo ou aquele vírus, enfim. Que no caso a gente sabe, vou citar novamente, o caso que a gente está vivendo, que é o maior exemplo, né, do vírus, que é o Covid. Se a gente não fizer a higienização correta, o simples fato de você entrar em contato com um ambiente que esteja contaminado e você passar no rosto, você vai ser contaminado. Então essa é uma forma de exposição, que aí também fala que é consumir alimentos ou colocar dedos ou objetos contaminados na boca, né? A gente, de um modo geral, às vezes a gente peca muito nessa parte de ingestão. Você não observa que você entrou em contato com aquele ambiente contaminado e passa a mão no rosto, né? Você não sabe que aquele ambiente está contaminado e você passa a mão no rosto, ou enfim, né? A gente tem que prestar muita atenção porque acontece muitos acidentes devido a essa ingestão. E é uma forma muito simples de evitar, né? A higienização correta já evitaria muito, né?
O próximo é inoculação. O que quer dizer essa inoculação? É o fato de perfuração mesmo, a penetração, que no caso, como por exemplo, acidentes com agulha, né? Às vezes você está mexendo com agulha, em casos de ambientes hospitalares, né? E você pode ser contaminado. Um exemplo simples. Você é um enfermeiro e você está aplicando uma medicação numa pessoa que é portadora de um vírus, como por exemplo o HIV. Se você não manipular de forma correta, não usar os equipamentos necessários e na hora de retirar ou descartar aquele material, você se perfurar, você pode ser contaminado. Então, são detalhes que faz toda a diferença e que você consegue evitar os riscos, né? Que é no caso com agulhas, que fala dessa inoculação, acidentes com materiais cortantes, arranhão, mordidas de animais. Tudo isso são por perfurações, né? Que é outra forma de exposição. O próximo é a pele mesmo, a mucose, que são fluidos em contato com boca, olho, nariz, a pele. Principalmente algumas substâncias químicas, só de entrar em contato com a pele, ela já penetra e pode causar uma alergia, um dano, né? Então, a pele, que é a mucosa, objetos também, equipamentos com superfícies contaminadas, e a inalação. A inalação são aerossóis. O que são esses aerossóis? São essas partículas que elas ficam suspensas no meio ambiente. Então, quando você pratica o ato da respiração, você está inalando essas substâncias, né? Então, aí são essas 4 formas de exposição: ingestão, inoculação, a pele, que é a mucosa, e a inalação. Como eu falei, a biossegurança, ela trata de formas para evitar esses danos. Aqui, por exemplo, a ingestão. A gente consegue evitar um dano com um hábito simples. A higienização, né, das mãos nos locais de trabalho. Aqui a gente também consegue evitar, tendo mais cuidado, a pele, usando o equipamento necessário, né, equipamento de proteção individual. Você pode evitar que aquele material contaminante entre em contato com a pele. E a inalação, que a gente também pode utilizar a máscara para estar evitando, né? Aqui só são alguns exemplos de equipamentos que a gente pode estar utilizando para estar evitando danos com esses meios de exposição.